Fala meu povo e minha pova, seja bem-vindo ao novo episódio de Metendo a Boca no Trombone. Desta vez falarei novamente a respeito sobre a fala do presidente Lula, onde ele compara o que Israel tem feito com o Holocausto. Um episódio terrível, diga-se de passagem. Como sempre, não estou aqui para tomar partido ou dizer quem está certo ou errado, porém, todavia, entretanto, continuo achando que o presidente, para se ver livre desta saia justa, devia pedir desculpas por ter comparado as atrocidades causadas por Israel com as que foram cometidas durante o Holocausto. Foi uma palavra imprópria, porém, no momento da fala, talvez nosso presidente tenha se lembrado das crianças mortas e de tantas outras atrocidades que aconteceram e acontecem entre Hamas e Israel. Sacou o lance? Sejamos francos, foram absurdos tão grandes que nos faz questionar a respeito dos limites da sanidade de alguns líderes. Meu nome é Adriano Villa e você está no Metendo a Boca no... Antes de qualquer outra palavra, gostaria de retificar o número de judeus assassinados durante a loucura nazista. Mencionei erroneamente 11 milhões, porém foram 6 milhões, ok? Desculpa aí a falha nossa. Falha nossa! Dito isso, venha comigo. Meu caro ouvinte, a menção da palavra holocausto ainda vem dando pano para a manga. Israel ainda critica a comparação com um dos eventos mais absurdos da história, porém o que anda fazendo não deixa de estar no ranking de absurdos realizados por homens que estão no poder. Aliás, vale lembrar que tudo ligado ao nazismo é assunto delicado e controverso. E já tivemos situações abomináveis perpetradas por apoiadores, defensores, entre outras definições, onde as ideias nazistas preenchiam uma mente sem identidade própria. Apesar de apoiar a retratação do presidente Lula, creio que foi a única palavra que veio-lhe à mente naquele momento. Um fato que aconteceu há muitos anos atrás, mas que ainda repercute pelo mundo inteiro. E detalhe, sem a necessidade de um marco no calendário. Como assim um marco no calendário? Esquenta não, segura aí que eu vou explicar agora. Siga meu raciocínio. O que aconteceu às Torres Gêmeas foi um absurdo, não foi? Foi um absurdo, morreu um monte de pessoas, tal, foi uma coisa terrível. As pessoas que não viveram aquilo de perto, como eu e você, lembram na data fatídica do ocorrido. Já os Estados Unidos e os americanos que perderam pessoas ali, lembram com muito mais frequência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu, você, 11 de setembro, a gente lembra, né, do ocorrido, fala, nossa, 11 de setembro, tal. Já os americanos, não precisa chegar ao 11 de setembro para eles lembrarem, lembram em qualquer momento. Outra data importante também que vale mencionar aqui, para não deixar cair no seu esquecimento, é o dia 23 de fevereiro de 1988, quando Saddam Hussein, por causa da guerra travada entre Irã e Iraque, deu início ao genocídio dos curdos. Você lembra do evento? Acredito que não, e não somente pela data, como eu falei. E a bomba de Hiroshima e Nagasaki em 1945? O mundo se recorda devido às imagens que rodaram o planeta e os brasileiros por causa da música do Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima. Porém, lembrar com mais frequência somente aqueles que sofreram com aquela situação ali terrível. Esse é o outro detalhe que gostaria de emendar. Geralmente quem bate não se recorda, mas quem apanha, esse sim lembra. Não sei se os Estados Unidos se lembram de ter lançado as bombas contra o Império Japonês, ou da destruição de suas raízes históricas ao confrontar os povos indígenas lá atrás quando chegaram nos Estados Unidos, mas com certeza lembram do atentado às Torres Gêmeas. Enfim, vamos falar sobre a palavra holocausto. Segundo o pai dos desinformados, holocausto significa, segundo a história, primeiramente, massacre de judeus e de outras minorias efetuado nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a palavra holocausto tem um significado bíblico também. E segundo a Bíblia, é sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que usar uma palavra que é comumente usada no Velho Testamento para definir o sacrifício de animais para Deus? Será que a pessoa que batizou esse evento insano e sem precedentes achou que aquelas pessoas que estavam ali sendo mortas durante o Holocausto, durante o período de Hitler ali, estavam sendo sacrificadas a Deus? Pergunto isso pois essa palavra foi atribuída aos atos nazistas, porém era utilizada para oferecer sacrifícios realizados pelo povo hebreu.
Sacou a pergunta? A palavra holocausto não veio depois dos absurdos de Hitler, mas antes, ou seja, não havia outro termo para definir tamanha barbárie. Tá? Ou agora deixo outra pergunta, meu caro ouvinte. Acha a palavra holocausto perfeita para definir os terrores e absurdos que Hitler perpetuou na história da humanidade? Acha que uma palavra que significa sacrifício a Deus é condizente para tal evento? Na minha e na opinião do judeu e advogado Rafael Lenk, não. Holocausto estava longe para ser o termo apropriado e precisava usar uma palavra mais condizente com todos os absurdos cometidos. Por isso, em 1943, criou o termo genocídio, que é a junção de duas palavras, genos, que é de origem grega e significa raça, e cide, que é proveniente do latim, que significa matar. Então, o genocídio tornou-se a palavra perfeita para definir situações onde existe o objetivo de exterminar pessoas de um mesmo grupo, como aconteceu com os judeus, com os curdos e, por que não, com os palestinos que vivem na faixa de Gaza. Agora, e se o presidente Lula, em vez de ter invocado a palavra holocausto, acusasse Israel de genocida? Será que repercutiria tanto? Creio que não. Apesar de significar algo terrível, a palavra genocídio nunca foi empregada em algo tão terrível quanto o nazismo. Outro detalhe, os genocidas sempre contam com razões que só fazem sentido para eles próprios. O primeiro-ministro de Israel acha que está certo, como Putin também acha, entre tantos outros líderes que defendem suas ideias ou ideais. Infelizmente, nenhum desses líderes pensa nos civis, que não tem nada a ver com os conflitos, e não importa se são homens, mulheres, senhoras, bebês ou crianças, cachorros, gatos, passarinhos. Para esses líderes, a morte de milhões é apenas um efeito colateral, uma consequência de uma estúpida luta pelo poder. O senhor Netanyahu pediu para que os palestinos seguissem para o sul e depois, olha só, atacou o sul, atacou hospitais, entre outros pontos que julgou estratégicos, e ainda voltou seus olhos para a Cisjordânia. Mas não estou aqui para falar das atrocidades cometidas por Israel ou pelo Hamas. São absurdos que não deveriam ter acontecido, em hipótese alguma, como tantos outros eventos que demonstram a irracionalidade de nossa espécie, como o fato de um líder enviar soldados para o campo de batalha como se fossem peões. Lutam pelo país, pelos seus pares, entretanto, esquecem os alvos. São seres semelhantes, que, como eles próprios, obedecem o líder que julga fazer o certo. E desde quando deixar um país em ruínas é certo? Desde quando derramar sangue civil é certo? Desde quando colocar soldados para lutar em nome de um líder é certo? Não seria mais interessante colocar o líder do Hamas e de Israel no meio do mato com armas de paintball? Imagine se todas as guerras fossem travadas pelos seus líderes, quantas vidas não teriam sido poupadas e quantos milhares de bilhões e trilhões não seriam economizados com a reconstrução de um país. Pois é, tem alguns que ainda dizem que a guerra não é uma estupidez, né? Bom, e por hoje é só, agradeço pela atenção, não esqueça de compartilhar com seus amiguinhos e também com seus inimiguinhos, mas antes de compartilhar rapidão, gosta de livros de terror com casas que nos fazem pensar duas vezes antes de entrar na nossa? Se sim, deixe-me falar a respeito do meu livro A Casa de Ossos, uma história de terror psicológico que gira em torno de um cético empresário alemão que, ao comprar uma casa no final de uma rua, acaba descobrindo que algumas coisas que achamos que não existem, existem e estão apenas esperando o momento certo para dar as caras. Interessou? Então me inscreva, adriano.villa com 2 L's, @yahoo.com.br. Coloque no título: Eu quero uma casa de ossos. Ele mandaria um exemplar por R$ 28 com direito ao autógrafo. Agora, caso sua praia seja livros digitais, acesse a loja da Amazon e pesquise por Adriano Villa e lá você encontrará outros trabalhos, beleza? Então vou ficando por aqui, gente. Tenha uma ótima noite, ótimo dia, ótima semana e nos vemos no próximo Meter na Boca no Trombone. Fui!